conforme havíamos combinado, né, pessoal? Hoje, terça-feira, 1º de setembro, a gente ia fazer aquela aulinha sobre vegetação. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Já passei aí uma forma de contato rápido com vocês, vocês mandem. Meninos, a prova de vocês no quesito geografia, ela é muito clara, o edital. Pede domínios morfoclimáticos. Aqueles domínios morfoclimáticos que eu já havia citado para vocês. 6 grandes domínios morfoclimáticos. E expliquei para vocês, cuidado, domínio morfoclimático não é bioma. Tá, pessoal? Bioma diz respeito ao conjunto vegetacional. Já quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, pessoal, eu incluo fatores que o nome já dá uma dica. Eu incluo o relevo, áreas que apresentam características semelhantes no quesito relevo, clima e também a questão da vegetação. Tá, pessoal? Então, domínios morfoclimáticos é algo maior do que um bioma. Só para que a gente tenha uma noção, pessoal, o domínio morfoclimático dos mares de morros, por exemplo, inclui a Mata Atlântica. Tranquilo? O domínio dos cerrados, por exemplo, inclui o bioma do cerrado e o bioma do Pantanal. Então, bioma é um conjunto vegetacional, mais restrito. Já quando eu falo de domínio morfoclimático, pessoal, eu estou falando de regiões maiores. E essa classificação no Brasil é a classificação feita pelo professor Assis Abissaber. Assis Abissaber, tá, pessoal? O famoso geógrafo Assis Abissaber. Ele pegou o Brasil e classificou em 6 grandes conjuntos, a saber, vamos aí, ó, verificar aí na tela do computador, estão aí os domínios morfoclimáticos do Brasil. Aquilo que eu sempre falo com vocês, meninos, extremamente importante a noção espacial. Se você pegar as questões da ESA, elas basicamente ou falam de características morfológicas de alguns biomas ou de alguns domínios morfoclimáticos, características essas que nós vamos falar aqui, ou, pessoal, ela diz basicamente respeito a uma localização, uma noção espacial. Então, olha, região norte, o domínio amazônico. Lógico que o domínio amazônico, ele extrapola os limites da região norte. Ele também está presente na região nordeste e na região centro-oeste. Verifiquem no mapa. Olha o norte do Mato Grosso, domínio amazônico, e o Mato Grosso é a região centro-oeste. Olha a porção ocidental do Maranhão, domínio amazônico, e o Maranhão é região nordeste. Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Mas a região norte, ela é praticamente, né, dominada aí pelo domínio amazônico. Reparem agora o domínio dos cerrados, o segundo maior domínio morfoclimático do Brasil e também o segundo maior bioma do Brasil. O primeiro é o bioma amazônico, o segundo é o bioma do cerrado, tá, pessoal? E aí quando eu falo de bioma, de novo, conjunto vegetacional, tranquilo? Olha lá o domínio dos cerrados. Ele caracteriza aí principalmente a região centro-oeste, mas ele também está presente na região nordeste, ele também está presente na região sudeste e ele, pessoal, né, acaba aí também estando presente na região norte, principalmente com manchas ali que vão até Rondônia, né, pessoal? O Roraima também lá tem essas características de cerrado. Esse cerrado que aparece em verde é o chamado cerrado nuclear, porque ele também aparece lá no norte do Brasil, no chamado, tá, pessoal, cerrado de borda, alguns termos que arremetem a essa ideia, o cerrado nuclear. Vejam, olha lá, Maranhão, Piauí, Bahia, tem manchas claramente de cerrado. Olha, Minas Gerais, que é a região sudeste, São Paulo também tem áreas de, pessoal, de cerrado. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso, com essa noção espacial. Professor, e isso que está em amarelo são chamados ecótonos transicionais ou zonecótonos transicionais. São simplesmente zonas de transição de um bioma para o outro. Olhem a localização do Pantanal, pessoal, aí entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Ele não aparece aí. Por quê? Porque não é um mapa de biomas, é um mapa de domínio morfoclimático. Aí aquilo que eu falei para vocês, o Pantanal está no domínio dos cerrados. Agora, porém, verifiquem como ele é uma zona de transição. Vê como é que está ali, está a tela toda. Ah, desculpa, é verdade. Aí,
Sinaliza aí para mim, Yuri, se melhorou. É verdade, eu tava na tela só uma parte. Porque o monitor aqui é tão bacana, Yuri, é tão grande que para mim já estava uma ótima visualização. Show de bola. Bacana, Marilu. Legal demais, ajuda bastante, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Olha lá o Cerrado. Ele não, o Pantanal, ele não aparece aí como Pantanal. Por quê? Porque justamente, pessoal, o bioma do Pantanal, ele tem uma característica que é muito bacana. Ele agrega características de 3 outros biomas. Mata Atlântica, Cerrado e Floresta Amazônica. Ele está numa grande zona de transição desses grandes biomas. Então para e presta atenção. O que está em amarelo, pessoal, representa zonas de transição, ou seja, as características ali se mesclam. A característica entre Caatinga e Cerrado. Eu tenho uma zona de transição, tá? Uma zona de transição entre Caatinga e Floresta Amazônica, pessoal, lá no norte do Brasil. Bacana. Uma transição entre Cerrado e Floresta Amazônica, também, principalmente no Mato Grosso. Então, essas faixas em amarelo, a gente tem que ter muita atenção, que são os chamados ecótonos transicionais. Beleza, pessoal? Maravilha, meninos. Então, vamos que vamos. Ó, olha aí o domínio dos mares de morro, que aparece aí nessa cor aí, o roxo, pessoal. Tá? É um domínio que abriga, por exemplo, né, o bioma da Mata Atlântica, ou a floresta tropical úmida, que a gente vai falar um pouco dessas características. Vejam, o mares de morro, pessoal, é região sudeste, mas também aparece na região nordeste e na região sul do Brasil. Essa zona de transição do interior para a faixa litorânea. Uma região extremamente, pessoal, acidentada, é uma região serrana. Aí estão as famosas Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira está aí também. Quer dizer, a gente tem que ter atenção quanto a essa noção espacial. Então estão aí os 3 maiores domínios morfoclimáticos e o quarto, obviamente, a Caatinga. O domínio da Caatinga, pessoal, que pega basicamente a região nordeste do Brasil, porém também chega ao norte de Minas Gerais, que é região sudeste. Tranquilo isso, pessoal? Então estão aí os 4 grandes domínios morfoclimáticos do Brasil, complementada pelos outros 2. A Mata Atlântica com araucárias, tá, pessoal? Ou simplesmente o domínio da mata de araucárias, que está aí representada na cor vermelha, e, pessoal, as pradarias, o domínio das pradarias, o Pampa brasileiro, que está aí no Rio Grande do Sul. Esses 2, tanto o domínio da mata de araucária, pessoal, como o domínio das pradarias, esses estão presentes apenas na região sul do Brasil. Sossegado isso, meninos? Estão aí os domínios morfoclimáticos. Agora nós vamos para características, as características principais. Tem uma coisa que aparece na prova da ESA e que pega muito, que é quando alguma questão fala de floresta, pessoal. Quando fala de floresta estacional. Pessoal, floresta estacional é um termo genérico, que diz respeito ao quê? A um conjunto vegetacional que está, algumas de suas características, pessoal, subordinado ao período seco, à estação, à variação de estação. Por isso que se chama de floresta estacional. Floresta estacional subúmida, floresta estacional úmida, floresta estacional temperada, floresta estacional subtropical. Gente, floresta estacional subtropical, a mata de araucária. Então, floresta estacional é um conjunto vegetacional que tem suas características subordinadas, pessoal, ao período das estações, ao período seco, período chuvoso. E que características são essas, basicamente? A característica de ser perennifólia, semidecídua e decídua. Então, vocês vão ver muito termo. Floresta estacional semidecídua, floresta estacional perennifólia, floresta estacional caducifólia. Então, esses termos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom, pessoal? Vamos que vamos então, ó. E quem tiver por aí, tá bom, pessoal? Quem tiver por aí, maravilha, manda aí a pergunta, manda aí o questionamento que a gente vai respondendo, tá bom?
Pronto, pessoal, estão aqui os nossos domínios, tá bom? O que vocês têm que ter cuidado aqui? Associar corretamente os biomas. Tranquilo, pessoal? E lembrar que são conjuntos vegetacionais. O bioma eu não levo em consideração outros fatores, tá? Domínio amazônico, bioma. Não vou repetir bioma em todos, tá, pessoal? Floresta amazônica. Tranquilo? Então tá aqui a associação, ó. Domínio dos cerrados. Aí, ó o cuidado que nós temos que ter. Tranquilo, pessoal? Vou até apagar essa linha aqui, porque senão ela vai atrapalhar. Ó o cuidado que eu tenho que ter. Aqui eu vou ter o quê? O bioma cerrado. E eu vou ter o bioma o quê? Pantanal. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, domínio dos mares de morros. Nós vamos ter aqui o quê? A Mata Atlântica. Domínio da Caatinga, pessoal. Nós vamos ter aqui a Caatinga predominante. Domínio das araucárias. Mata Atlântica com araucária. Mata Atlântica com araucária. Oi. Opa. Esse negócio até acostumar vai. Cadê? Deixa eu ver. Pronto. Gente, é bom que eu vou fazer Marilu hoje emagrecer mais 1 quilo, né? Olha aí, ó, meninos. Maravilha. O quadro. Olha, pessoal, o quadro tem que apertar o botão, né? O diabo do professor não aperta o botão, meninos. Aí como é que faz para aparecer o quadro? Não aparece, né? Aí tem que vir a pobre da Marilu correndo, né, pessoal? Lá do outro lado do espaço aqui para vir avisar. A Débora sempre salvando, né, Déborazinha? Gente, minha dívida com a Débora tá imensa, cada dia maior. E o domínio das pradarias, onde aparece, né, pessoal, o bioma Pampa. A região do Pampa, né, pessoal? Então pronto, tá aí, ó. Eu tenho que entender que biomas, pessoal, ok, é algo mais específico, mares de morro, tá? Alguma coisa mais genérica, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos seguindo. Dentro de tudo isso, meninos, o que é que se torna muito importante para a gente? Algumas características gerais. E aí eu vou mostrar algumas características e nós vamos vendo algumas imagens, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos começar pelo domínio amazônico. Primeira coisa, pessoal, o nome técnico desse domínio, floresta, tá? O nome do seu conjunto vegetacional, tá bom? Floresta equatorial úmida. Pegou uma questão falando de floresta equatorial úmida, pessoal? Domínio amazônico. As terras baixas. Ó, terras baixas, pessoal. O domínio amazônico é caracterizado por um relevo rebaixado. Basicamente o quê? Planícies e depressões. Tranquilo? E extremamente importante isso aqui, ó. Floresta equatorial úmida, terras baixas. Também é uma floresta, pessoal, latifoliada. Floresta latifoliada. O que é latifoliada? Folhas amplas, folhas largas. Então, ó, folhas amplas, tá, pessoal? Folhas amplas, folhas largas, folhas grandes. Tranquilo, pessoal? Beleza? É isso aí que é uma floresta latifoliada. Vamos ter atenção para isso aqui. Tranquilo, meninos? Outra característica importante que a gente tem que colocar aqui, terras baixas, floresta latifoliada. É subdividida em 3 grandes partes, tá, pessoal? Ó, subdivisões. Quais são essas subdivisões? Terra firme. São as partes mais altas.
Deixa eu dar um tempinho aí para vocês poderem corrigir. Corrigir não, né, pessoal? Anotar isso aí, porque senão eu encho demais aí e depois fica demorado, tá bom? Manda bala nisso aí, meninos. Vão anotando essas características. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de perguntar. Tranquilo, pessoal? Terra firme. Várzea. Mata de terra firme, tá, pessoal? Aí aqui a gente tem a mata de várzea e a mata de igapó, ou simplesmente igapó. O que é a mata de várzea? Período chuvoso inunda, período seco não, tá, pessoal? Área inundável da floresta amazônica. E a mata de igapó é a área constantemente alagada. Então é a área, ó, alagada. Então isso aí é extremamente importante, tá, pessoal? Outra característica, pessoal, predomínio de clima tropical. Clima tropical, ó, meninos, desculpa. É porque o equatorial não deixa de ser um tropical, tá, pessoal? Tá dentro da área tropical, mas o clima é equatorial. Clima equatorial, tá? Com temperaturas elevadas o ano inteiro. Elevado índice de precipitação. Tá, pessoal? É elevado índice de chuva, tá? Então essas são características, meninos, que vira e mexe aparece em provas. O solo desse domínio, solo arenoso, com espessa camada de serrapilheira, tá, pessoal? Serrapilheira ou humus. Tranquilo, meninos? Então isso aqui, ó, são algumas características importantes, tá bom? Solo amazônico é basicamente um solo arenoso, só que coberto por uma espessa camada, pessoal, de serrapilheira. O que é isso? É o humus, aquela camada formada por matéria orgânica, galhos, restos de folhas, frutos, né? Fezes de animais, tudo aquilo ali forma uma espessa camada de humus que no caso da floresta amazônica, pessoal, pode chegar a mais de 1 metro de espessura. Enquanto que no cerrado, essa camada de serrapilheira, ela tem em média 3 centímetros. 3 centímetros em média. Na Amazônia ela passa de 1 metro. E é essa camada de humus que sustenta com nutrientes, pessoal, a floresta. Por isso, e não à toa, as raízes da floresta amazônica ela tem uma adaptação interessantíssima, pessoal. As espécies são adaptadas não com raízes profundas para ir buscar água e nutrientes. Por quê? Porque a água está muito disponível no ambiente. E os nutrientes? Os nutrientes estão disponíveis na parte superficial do solo, não nas partes mais profundas do solo. Por isso que a floresta amazônica é formada por vegetação de raízes tabulares. Então, ó, se a floresta é latifoliada, pessoal, as raízes dessa floresta são raízes tabulares, meninos. Então vamos aqui rapidamente dar uma notada disso aqui, ó, para a gente continuar. Outra característica. Raízes, ó,
tabulares. Professor, o que são raízes tabulares? Raízes que crescem horizontalmente, vão alcançar uma extensa área, pessoal, de solo. Justamente para quê? Para ir buscar os nutrientes e sustentar aquela vegetação de um porte extremamente elevado. Então, ó, presença de raízes tabulares, tá, pessoal? O porte arbóreo. Tranquilo? Superior a 25 metros. E quando eu digo superior a 25 metros, pessoal, eu estou dizendo que, em média, essa vegetação é de grande porte, ali na casa dos 25 metros. Mas as árvores na floresta amazônica, pessoal, dependendo da região, ela ultrapassa os 35, chega aos 40, em alguns casos, pessoal, né, existem áreas específicas da floresta amazônica que as árvores passam ou alcançam ali algo em torno de 50 metros. Quer dizer, é uma floresta de grande porte, tá? Uma outra característica importante, pessoal, é a elevada biodiversidade. A elevada biodiversidade. E aí a biodiversidade nos 3 níveis: genético, de espécies e de ambientes. Essas são as características, meninos, que para prova nenhuma a gente pode ir, que cobre, né, esse tipo de conteúdo, sem ter o domínio do que disse aqui, ó, floresta latifoliada de raízes tabulares. São as adaptações mais importantes. E outra coisa, logicamente, que quanto à questão da vegetação, eu estou falando o quê? De uma floresta, pessoal, perenifolha. Essa vegetação, além de latifoliada, vamos acrescentar aqui, ela é também uma floresta perenifolha, ó, Opa. O que é a floresta perenifolha, pessoal? Ela mantém a sua vegetação ao longo de todo o período, de todo o ano. Ela não apresenta como uma característica daquele conjunto vegetacional a queda das folhas, o fenômeno da caducifolia. Então isso é a caducifolia, pessoal. É quando uma árvore se adapta para um período seco que vai chegar e aí ela perde as folhas. Obviamente, a floresta amazônica não passa por esse período seco. Então, por isso que as suas árvores têm, além de folhas largas, pessoal, a sua vegetação de uma forma geral, essas folhas também são o quê? Perenifolhas. Está constantemente presente na vegetação. Por quê? Porque é pela folha que a planta perde água. Então, em ambientes onde a vegetação vai enfrentar um período seco, ela deixa ou parcialmente ou totalmente as folhas caírem. E é isso que vai fazer, por exemplo, eu falar que uma floresta é... Vou apagar aqui, tá, pessoal? Ó, é isso que vai fazer eu falar se uma floresta é perenifolha, caducifolha ou semi-caducifolha. Semi-caducifolia. Semi, ela perde parcialmente as folhas. Caducifolha, ela deixa as folhas caírem. Pessoal, perenifolha, as folhas estão constantemente. Esses termos podem ser substituídos por vegetação caducifolha ou vegetação decídua. Pessoal, vegetação decídua. As folhas descem, as folhas caem. A mesma coisa. E a semi-caducifolha pode ser uma referência a semi-decídua, pô. Então, pronto, olha aí, ó. Semi-decídua. Então, pronto. Quando eu falo de floresta sempre verde, tem coisas, galera, que a gente tem que ir para a lógica. Sempre verde. Ela tá sempre com as folhas, pô. É uma floresta o quê? Perenifolha. Pode ser a floresta amazônica? Pode. Pode ser a Mata Atlântica? Pode. Pode ser o Cerrado? Não, não pode ser o Cerrado. Pode ser a Caatinga? Não, não pode ser a Caatinga. Visualiza como algumas coisas são questões assim um pouquinho de lógica. Agora, olha aqui, ó. Vegetação ou floresta? Eu tenho que sempre ter esse cuidado. Quando eu falo de vegetação, eu estou falando de porte arbóreo,
arbustivo e herbáceo graminoso, que eu já expliquei isso para vocês. Quando eu falo de floresta, obrigatoriamente eu estou falando de porte arbóreo. Então, por exemplo, não existe floresta da caatinga. Eu falo vegetação da caatinga. Tranquilo? Agora eu não posso, né, pessoal, falar, por exemplo, eu até posso falar vegetação de araucária. Tá certo que é um termo genérico, mas araucária é uma floresta, porque é o porte arbóreo. Então, floresta de araucária, floresta amazônica, floresta atlântica ou mata atlântica. Professor, tem diferença de floresta e mata? Tem, a mata é algo mais restrito, mais localizado, a floresta é algo mais amplo. Professor, e floresta e selva tem diferença? Também tem. A selva é um ambiente mais fechado, quente e mais úmido. Ela tem essa característica diferente da floresta. Por exemplo, é uma floresta de pinos na Europa. Floresta, eu não posso chamar aquilo de selva. Selva amazônica, cabe. Tranquilo, pessoal? Então, cuidado com esses termos. Selva, floresta e mata, tá bom? Então, olha aqui, ó. Está aqui. Agora, se eu falo assim, ó, floresta semidecídua, opa, ela perde parte das folhas no período seco. Pode ser a mata de araucária. Algumas espécies perdem parte das folhas. Se eu falar de vegetação semidecídua, pode ser o cerrado. O cerrado, muitas espécies perdem as folhas. Agora, se eu estou falando da caatinga, aí não tem dúvida. Eu vou falar de uma vegetação o quê? Decídua ou caducifólia. Perde as folhas no período seco. Galera, esses termos são extremamente comuns. Sinalizem aí para mim se está tudo ok, quem tiver aí, tá bom, pessoal? Perennifólia, caducifólia e semicaducifólia. Perennifólia, decídua e semidecídua. É isso? E aí presta atenção na mudança dos termos. Eu posso usar floresta sempre verde. Floresta perennifólia. Vegetação sempre verde. Vegetação perennifólia. Tranquilo isso, meninos? Então vamos seguindo. Pessoal, essas ali são as características adaptativas mais importantes. Em especial, eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Latifoliada, perennifólia. Tranquilo, pessoal? Eu chamo a atenção para isso aqui, se tratando de floresta amazônica, tá, pessoal? Ó, eu chamo a atenção para a questão do solo amazônico, um solo arenoso, porém com espessa camada de serrapilheira. Eu chamo a atenção, pessoal, para as raízes tabulares, que é uma outra adaptação. Em termos de adaptação, meninos, essas são as mais importantes se tratando de floresta amazônica. Vamos ver algumas imagens. Vou alternar aqui, tá, pessoal? Agora aqui, vamos ver aqui, número 1. E o professor ainda erra, mas tem aqui um gabarito aqui, tá, pessoal? Número 1, ó. Cena do professor, tá comigo. Slide é número 2, tá vendo? Já ia errar. Número 2, ó. Slide. Pronto, isso aqui é um espetáculo, pessoal. Vamos lá, meninos? Ó, domínio amazônico. Tá aí, pessoal. Olha essa foto. Professor, e essa foto aí de cima é o quê? É a hidrografia amazônica, né, pessoal? Uma hidrografia formada, pessoal, basicamente por rios meandrantes. Vou até voltar aqui, ó. Outra característica que eu vou colocar aqui, ó. Rios meandrantes. O que são rios meandrantes? Rios que fazem curvas acentuadas. Qual a importância disso? Já dá a característica do relevo. Para um rio fazer curvas acentuadas, o relevo tem que ser mais plano. Se o relevo for muito acidentado, pessoal, o rio tende a ganhar uma energia cinética muito grande e se tornar um rio mais retilíneo. Ele não vai ficar fazendo grandes curvas. Já numa área plana, a água lentamente vai buscar a parte mais baixa do relevo para fazer o seu curso. Isso são rios meandrantes. Tá bom, pessoal? Professor, qual é a região do país que tem maior índice pluviométrico? Débora, é a região amazônica e a região da Mata Atlântica, a floresta tropical úmida. Aí depende do que você considerar como região. Por exemplo, o local que registra o maior índice pluviométrico é a região serrana de São Paulo. Região serrana ali, de São Paulo para o Rio de Janeiro, é a região do Brasil que mais chove. O índice pluviométrico lá alcança 4.000 milímetros de chuva, enquanto que a média amazônica
é ali na casa dos 3.200, 3.500 milímetros de chuva. Para a gente fazer um comparativo, Débora, o nosso índice de chuva aqui na nossa região central do Brasil, é de 1.500 milímetros de chuva, ou seja, 1.500 litros de água por metro quadrado. Lá nessa região serrana de São Paulo, chega a chover 4.200, 4.500 milímetros de chuva. É chuva pra caramba. É a região que mais chove no Brasil, tá? Floresta tropical úmida, não à toa ela é chamada dessa forma. E a floresta equatorial úmida. São as duas regiões que apresentam o maior índice pluviométrico do Brasil, tá bom? Posso falar que o solo é pobre? Rafa, o solo amazônico sim, mas você não pode dizer que no conjunto a floresta é pobre, porque os nutrientes vem dessa camada de serrapilheira, tá bom? E a serrapilheira, ela também compõe o solo, aquilo que a gente chama de horizonte zero. O horizonte zero, a parte superficial do solo, é muito rica em nutrientes e matéria orgânica, tá bom? Beleza? Vamos seguindo, pessoal. Deixa eu voltar aqui, número 2, são os slides, estão aí as fotos, ó. Olha aí, pessoal, a mata que eu falei para vocês, as subdivisões da Amazônia, como é que é, ó? Mata de terra firme, a mata de várzea e a mata, pessoal, de igapó. Igapó constantemente inundado, a várzea, né, pessoal, no período da chuva inunda, no período da seca não, e a mata de terra firme, ela nunca inunda. Tá aí o esqueminha, tá bom, pessoal, pra gente representar isso. Meninos, a característica latifoliada não precisa muitos detalhes, né, um negócio tranquilo. Tá aí, ó, o igapó constantemente inundado, a várzea inunda um período, o outro não. Tá aí embaixo, né, pessoal, uma mata de várzea e a mata de terra firme que não inunda nunca, que são lá ali as regiões mais altas, né, da floresta amazônica, tá, pessoal? Árvores aí de grande porte, obviamente. Tranquilo, meninos? Então passou, vamos falar agora do domínio da caatinga. Qualquer dúvida, manda bala aí, tá, meninos? Ó, domínio da caatinga, pessoal, ó. Caatinga. Beleza, pessoal? Floresta, não posso dizer floresta. Vegetação. Vegetação sob influência do clima tropical semi-árido. Então, pessoal, ó, vamos lá, vamos ter esse cuidado aqui agora, tá bom, meninos? Vegetação tropical semiárida. Isso já dá a dica pra gente que é uma vegetação adaptada a essa condição. Tá, pessoal? E aí, a gente já vem aqui caracterizar o fenômeno do xeromorfismo. Xeromorfismo. O que é isso, pessoal? As folhas de muitas espécies são transformadas em espinhos para reduzir a perda de água. Então, xeromorfismo, ó, é adaptação das plantas para reduzir a perda de água. A presença de cactos comprova isso aqui, ó, pessoal. Presença de cactos. Os cactos são a comprovação do xeromorfismo. A adaptação das plantas a ambientes secos, tá, pessoal? E aí a planta, ela cobre, né, transforma suas folhas em espinhos, que daí isso vai cumprir várias funções biológicas. Primeiro, vai reduzir a perda de água. Professor, e a fotossíntese? É feita pelo caule, por isso que os cactos têm um caule verde. Ela faz a fotossíntese pelo caule e não pelas folhas, tá bom? As folhas servem como proteção para evitar a herbivoria, que animais comam aquela planta, tá? Por isso, a coisa do espinho. Vejam que o espinho, então, tem um conjunto de adaptações. Professor, se perde as folhas, aquela coisa toda, os cactos absorvem a água pela raiz, pessoal? Uma parte sim, mas ela armazena por estruturas celulares chamadas estômatos. Cuidado, meninas, não são estômagos, estômatos. São estruturas nas células da planta, das espécies vegetais, que têm a capacidade de se abrir e permitir que a água passe. E aí, no período da seca, essas estruturas se fecham. E aí a água fica, fica ali, né, pessoal, entremeada no tecido vegetal. E a planta vai utilizando, logicamente, essa água ao longo do período de estiagem. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha o quadrinho de novo, o professor esquecendo, o infeliz, né, pessoal? Olha só. Ainda bem que vocês vão me lembrando. Ó, a Déborazinha, eita, tô lascado com a Débora.
Tá bom, pessoal? Então isso, a gente tem que ter essa noção, ó, xeromorfismo. Enquanto a Amazônia, a floresta latifoliada, a caatinga, a vegetação xeromórfica. Vegetação xeromórfica, tranquilo, pessoal? Beleza? A adaptação aqui, ó, presença de espinhos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não vou falar em subdivisões na caatinga, pessoal, porque ela é muito sutil, é a mata de galeria que vai aparecer, eu vou falar disso encerrado. Mas de uma forma geral, é um conjunto bem, né, pessoal, bem característico, tá bom, pessoal? Beleza? Então eu vou falar aqui, ó, uma outra adaptação, vegetação decídua barra caducifólia, pessoal. É uma adaptação interessante para reduzir a perda de água. Logicamente, umas espécies transformam as folhas em espinhos, outras a caducifolia, perdem as folhas. Essas folhas voltam quando a chuva voltar. Beleza, meninos? Clima está aqui, ó. Não vou nem marcar, porque o clima já está representado pelo próprio tipo de vegetação. Agora, tudo isso acontece pelos baixos índices pluviométricos. Baixos índices pluviométricos. Tá, pessoal? Gente, na região da Caatinga, o índice pluviométrico, Déborazinha aqui perguntou, fica na casa, uma média, tá, Débora? De 700 milímetros de chuva. Tá? Enquanto que a floresta amazônica, tá, pessoal? Elevados índices de precipitação, tá aqui, ó. Fica aqui na casa de 3.500 milímetros de chuva. Só para a gente fazer esse comparativo. E agora, isso aqui eu tenho que ter atenção, tá, pessoal? Muito cobrado na prova de vocês, principalmente o xeromorfismo, a caducifolia. E outro ponto, meninos, solos rasos. Ela é muito caracterizada pela presença de solos rasos, pessoal. Os chamados cambissolos. Ó, cambissolos. São solos rasos, solos de pouca espessura. Por isso que você vê muita vegetação se adaptar, pessoal, a vegetação se desenvolver em estruturas rochosas. A vegetação é adaptada a isso, né? Ela precisa ali de uma estreita camada de solo para que a vegetação se desenvolva. Principalmente a vegetação xeromórfica, né? Um cactus, às vezes, ele tem ali 3 metros de altura, que tu vai ver a raiz dele tem alguns centímetros. Isso é uma adaptação biológica fantástica, tá, meninos? Beleza? Então, ó, solos extremamente rasos, tá? Agora, o porte arbóreo, raízes pivotantes, raízes que vão buscar água em profundidades maiores. Aquelas que conseguem ter acesso à água. A grande maioria se adapta à condição, tá, pessoal, do ambiente mais seco. Mas as raízes, ó, raízes pivotantes. Isso quando eu falo de porte arbóreo. Arbustivo não, tá, pessoal? Porte arbustivo e porte graminoso são raízes pequenas, né? A gente está falando das árvores. Aí as árvores na caatinga têm raízes pivotantes. A raiz pivotante é aquela que vai a grandes profundidades. Ela cresce para baixo, não lateralmente. O oposto das raízes tabulares. Tranquilo? Alguém perguntou aqui, Yuri, caatinga possui solos rasos. Sim, Yuri. Solos rasos, chamados de cambissolos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Gente, olha como é que eu escrevi o diabo desse rasos aqui. Deus do livro, agora que eu fui ver, ó. Eu troquei aqui, tá, meninos? Solos rasos, pelo amor de Deus. Beleza? Ficou claro aí o que são raízes pivotantes, meninos? Gente, para a prova de vocês, essas características aqui são fundamentais, ó. Xeromorfismo, vegetação decida e caducifólia, ou caducifólia, né? Pessoal, fiquem muito atenados com o que é o xeromorfismo, tá bom? Muito atenados para isso. Galera, baixos índices pluviométricos, solos pouco profundos, beleza? Essas são as características mais importantes. E as feições dessa caatinga, pessoal. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui no slide. Número 2. Então aí as fotos, meninos. Reparem aí as fotos daquilo que a gente está falando.
Olha a primeira foto, a superior esquerda. A presença aí, pessoal, do xique-xique, um tipo de cacto. Ó, essa é a aparência da caatinga. E isso aí é a caatinga do período da chuva, tá, pessoal? Veja que ela tá verdinha. Período da seca, ela fica acinzentada. Por isso que ela é chamada de caatinga, né? Que em tupi significa mata branca. Fica aquele negócio acinzentado na linha do horizonte. Não é o caso aí. Pessoal, olha a foto superior da direita. Olha como a vegetação se desenvolve em estruturas rochosas. Olha a foto inferior também. Tranquilo? Beleza? Rios. Vou voltar aqui, ó, pessoal. Já que nós falamos de rios lá na Amazônia, vamos falar aqui, ó, domínio de rios perenes. Ó, rios perenes não, tá, pessoal? Temporários. A presença de rios temporários. Os rios amazônicos, além de serem rios meandrantes, pessoal, também são rios perenes. Olha, professor, perene não é só vegetação? Não, pessoal, a palavra perene eu posso usar em qualquer situação. Rio perene, o tempo todo ele está com a água, ele não seca. Vegetação perene, está o tempo todo com a vegetação, com as folhas, ela não cai. Então, perene é algo constante, você pode usar isso no seu vocabulário do dia a dia. Perene, tranquilo? Já aqui, ó, rios temporários. Beleza? É outra situação. E também rios intermitentes. Professor, não é a mesma coisa? Alguns livros vão dizer que sim, alguns sites vão dizer que sim, só que não é. Rio intermitente é uma coisa, rio temporário é outra. Vem cá comigo. Rio perene nasce e vai até a foz o ano inteiro. Rio temporário nasce e vai até a foz no período da chuva, no período da seca, ele some. Temporário. E um rio intermitente nasce e vai até a foz um período do ano. E no período da seca, seca uns trechos, outros trechos ficam com água. Intermitente. Intermitente não é a mesma coisa que temporário. Quem diz que intermitente e temporário é a mesma coisa, pelo amor de Deus, não parou para prestar atenção na palavra. Intermitente. Olha aí nessa foto superior um exemplo de um rio intermitente. O rio não está correndo, pessoal, mas essa água parou e essa água que vai ficar aí vai cumprir uma importante função biológica. Esse ambiente vai ser um ambiente de predação, vai ser um ambiente de reprodução, vai ser um ambiente biologicamente muito importante, mas a água não está correndo. Por quê? Porque é um rio intermitente. Então, o domínio das caatingas é predominantemente coberto, dominado por rios temporários e rios intermitentes. Professor, existem rios perenes na Caatinga? Sim, o Rio São Francisco é perene, corre o ano inteiro. Daí a importância histórica, daí a importância do Rio São Francisco até hoje. Um dos poucos rios, né, pessoal, dos grandes rios perenes que cortam a região da Caatinga. Tranquilo? Beleza ou não? Meninos, essas são as principais adaptações, as principais características que vocês têm que saber para a prova de vocês. Mais alguma dúvida, meninos? Não? Então vamos seguindo. Olha aí os slides, vamos nos slides. Tá aí as fotos da Caatinga, tá, pessoal? Só para a gente ilustrar tudo isso que a gente está falando. E aí a gente chega no bioma Cerrado. Vamos para o Cerrado então, né, pessoal? Vamos falar rapidamente aqui do Cerrado. Então vamos lá, pessoal? Floresta amazônica, vegetação o quê? Perennifolia, né? Caatinga, vegetação decídua ou caduca ou caducifólia, fique à vontade para o termo, tá bom, meninos? Agora a gente vai no bioma cerrado. Depois a gente volta aí nas fotos, tá, pessoal? A gente volta nessas fotos. Vem cá todo mundo, vamos anotar isso aqui, ó. Alguém tem pergunta aqui. Yuri, vegetação da Caatinga é arbustiva, predominantemente arbustiva, tá, Yuri? Não somente arbustiva. Meninos, vocês têm que ter muito cuidado com o seguinte, ser predominante é uma coisa, tá bom? Ser predominante não é ser exclusiva. Floresta amazônica, ela é predominantemente arbórea, mas ela não é só arbórea. Eu tenho um porte também arbustivo.
Em alguns lugares da floresta amazônica a gente tem a presença de herbáceas, né, e gramíneas. A caatinga ela é predominantemente, pessoal, arbustiva, mas não somente arbustiva. Já o cerrado é muito difícil você falar em predomínio. Por quê? Pela grande presença de fitofisionomias no cerrado, que eu vou falar sobre isso. Então tem partes do cerrado que predominam o porte arbóreo, tem partes do cerrado que predominam o porte arbustivo e tem partes do cerrado que predominam o porte herbáceo graminoso. Tranquilo, meninos? Beleza isso? Tá. Mas ainda tem aí um tempinho, Marilu, ou não? Não? Então tá. Quem é que tá aí? Ah, tá. Ixi, aí vai... Mas tudo bem, vamos lá. Meninos, então o que acontece, pessoal? Eu vou encerrar aqui. Na próxima semana, meninos, a gente faz o mesmo esquema, tá, pessoal? Só que a gente não pode perder tempo. Eu perdi um pouquinho de tempo aqui no começo, porque eu fiquei um pouco aqui na dúvida se estava aí, se não estava. Na próxima semana, então, a gente encerra, tá, meninos, essa parte de vegetação. Aí eu vou falar de cerrado, beleza? E a gente fala de Mata Atlântica. Já os outros dois, pessoal, a mata de araucária e o pampa é muito rápido. O pampa, então, nem se fala. 5 minutinhos a gente fala tudo que tem que falar de pampa. Tranquilo? Então, ó, já fica, meninos, marcado com vocês. Na próxima semana, no mesmo horário, às 18 horas, a gente termina essa aula aqui de vegetação. Beleza? Show de bola, meninada. Valeu, obrigado. Débora, vá anotando aí, viu, minha filha? Minha dívida contigo. Valeu. Tchau, tchau, Débora. Yuri, respondi já a sua pergunta. Yuri. Pode parar aí.